E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 11. Gênesis 1, 11. Todos têm aí? Diz assim: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Nosso Pai, estamos mais uma vez na Tua casa para nos alimentarmos da Tua palavra, para nos fortificarmos atrás da verdade. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor, em Sua grande misericórdia, venha falar conosco, venha tirar qualquer tipo de dúvida que haja na mente dos Teus filhos, Pai. Venha, ó Deus, prover a cura para aqueles que estão precisando, que estão doentes, Pai. Estamos aqui ansiosos, esperando o mover, o agir do Teu grande Espírito Santo. Dá-nos graça para falar da Tua palavra, Senhor. Dá-nos inspiração divina para falarmos da mensagem deste dia, Pai. Que cada um aqui possa ser alimentado, fortificado com a verdade. Ó Pai, não permita deslocarmos a Tua palavra, não permita nós interpretarmos mal a Sua palavra, Senhor, e nem aplicarmos de uma maneira má, Senhor. Foi isso que o Teu profeta nos ensinou, Pai, e é isso que nós não queremos fazer. Queremos alinhar a nossa mente, os nossos pensamentos com a verdade, queremos alinhar o nosso coração com a Tua palavra, Pai. Abençoa cada irmão que aqui está presente, e todos aqueles pela internet também, que eles possam ser abençoados nos seus lares, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos.
um prazer para nós estarmos de volta na casa do Senhor e falarmos um pouquinho mais da palavra de Deus, que é o nosso objetivo, o nosso motivo, a nossa vida, né? O nosso deleite, a nossa ambição, tudo está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para transformar a nossa vida. A palavra de Deus é suficiente para prover cada necessidade que temos. A palavra de Deus, ela produz alegria, gozo, paz. Ela nos traz segurança e ela também nos posiciona como filhos e filhas de Deus. À medida que cada um vai entregando o seu coração a Deus, à medida que cada um vai depositando sua fé, sua confiança na palavra de Deus, a palavra, ela tem poder para mudar a nossa vida, transformar, mudar nossa opinião quando ela está divergente com a palavra, tá certo? A palavra de Deus, ela é poderosa para operar milagres na nossa vida. E eu creio que o maior milagre é quando a nossa opinião não bate com a palavra e o Espírito Santo pode tomar a sua palavra e mudar a nossa opinião, né? É sempre bom saber que a nossa opinião tem que bater com a palavra. Nosso pensamento tem que estar junto com a palavra. Se nós não obtivermos a palavra, nós estamos perdidos nesta noite. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o híbrido na mensagem de João. Nós falamos outro dia sobre os gêmeos, né, do ministério de João, e agora nós vamos falar sobre o híbrido, porque o profeta diz que existe uma vinha falsa e uma vinha verdadeira, né? E essas duas vinhas começaram lá no Jardim do Éden, e elas vão terminar aqui juntas até o arrebatamento da igreja. Só que uma vai ficar e a outra vai ser tirada. A vinha verdadeira é a descendente palavra de Deus, é aquela que veio por descendência divina, é aquela que tem sua origem em Deus. Existe uma raça de filhos e filhas de Deus que não começaram aqui, começaram na eternidade, e elas estão voltando para lá, tá certo? Mas existe uma raça híbrida, que não foi feito por Deus. Existe uma raça mesclada, que não foi obra de Deus. Esses são os híbridos, né, que por ocasião da queda, eles apareceram aqui na terra, mas a linhagem deles não estão em Deus, eles não têm sua representação em Deus. Então, nós vamos caminhar um pouquinho dentro da palavra, dentro da mensagem, e nós vamos ver que esta falsa vinha, ela caminha junto com a verdadeira, ela se alimenta da mesma mensagem, né? Ela recebe a chuva que vem de Deus, né? A água, a chuva que cai sobre o trigo, cai sobre o joio, né? A mesma alimentação que alimenta um, alimenta o outro, né? Então, nós vamos ver que essas duas vinhas, elas vêm até o final, elas saem de Gênesis e elas vêm juntas até o final. E o profeta diz, por ocasião da ceifa, o trigo vai ser juntado no celeiro, e a palha com o joio vai ser queimada. Então, quando nós começamos a estudar isto, o profeta falando na mensagem o híbrido, nós temos que saber que Deus nunca fez uma hibridação. Hibridação ou hibridização é a mesma coisa. Então, o híbrido, o primeiro híbrido que apareceu foi no Jardim do Éden.
O híbrido, quando Eva deu ouvidos à interpretação da palavra, quando Satanás, ele ali por ocasião da queda, colocou sua semente no ventre de Eva, causou a hibridação da raça humana. E dali para cá, a raça humana morreu, porque Deus disse que no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, quando Eva deu ouvidos a algo que não era a palavra, aquilo causou morte, causou a queda da raça humana. O profeta, ele mostra nessa religião híbrida aqui, nessa mensagem chamada religião híbrida, que o alimento híbrido, ele prejudica o corpo natural, e o alimento espiritual híbrido prejudica nossa vida espiritual. Então, a hibridação, o profeta diz, não é de Deus. O ser humano, ele tem hibridizado os alimentos naturais, e isso tem causado prejuízo, isso tem prejudicado, mudado a genética do próprio corpo humano. E Deus mostra as coisas naturais para que possamos ver as espirituais. A palavra de Deus, ela é pura, e enquanto estivermos ouvindo a verdadeira palavra de Deus, nós teremos vida. Mas no instante em que nós misturarmos o nosso pensamento, uma doutrina humana, um arrazoamento humano com a palavra, ali nós estamos hibridizados e mortos. A vida se acaba quando há um cruzamento, há um cruzamento de espécies diferentes. Nós temos aí o milho, né, o profeta fala do milho, o profeta fala de outros alimentos que tem causado distúrbio no corpo humano, tem prejudicado a raça humana, por causa de alimentos híbridos que são produzidos pelo ser humano para aumentar a safra dos alimentos, para melhorar a aparência dos alimentos. Eles fazem uma hibridação, e isso aí está prejudicando a genética do corpo humano. Então você tem que saber que no alimento espiritual isso também está acontecendo. Por isso, o Caim foi o primeiro híbrido que nasceu daquela má interpretação que Eva aceitou, misturando a palavra de Deus com o pensamento de Satanás. Deus saiu de cena ali, a vida deixou de existir ali, quando Eva tomou um pensamento humano, uma doutrina errada, um pensamento errado, misturou com a palavra de Deus. Deus não poderia mais sustentar aquilo, né? Porque Deus, ele pode somente sustentar sua palavra, né? A palavra de Deus, ela é sustentada pelo Espírito Santo. Enquanto você crer na palavra de Deus, Deus sustentará a sua vida com o Espírito Santo. Ele permanecerá no seu coração. No dia em que você aceitar qualquer pensamento do homem, ou tomar qualquer doutrina humana, você vai ser deixada por Deus, o Espírito Santo. Você, automaticamente, naquele ato, você vai morrer. Naquele mesmo momento em que você tomar o pensamento, uma doutrina humana, como sendo de Deus, ali você morre. Porque Deus está em sua palavra. Ou seja, o Espírito Santo está só na palavra de Deus. Quando você coloca qualquer pensamento diferente na palavra, Deus deixa você ali mesmo. Você pode pensar numa organização religiosa, ou mesmo num homem, numa mulher, que aceita um pensamento divergente da palavra, ali mesmo você morre, porque Deus não vai ficar ali para sustentar aquela palavra, né? O Espírito Santo é a vida da palavra. Quando você mistura a palavra de Deus com uma doutrina errada, ali o Espírito Santo te deixa, ali você morre. Foi isso que aconteceu com Eva ali no Jardim do Éden. Ela tinha vida porque ela cria na palavra pura de Deus. Só a palavra pura tem vida. A semente original que veio de Deus, ela tem vida, né? Eva tinha vida enquanto ela
permaneceu com a palavra pura. No instante em que ela aceitou a interpretação do diabo, a morte entrou. É inevitável um crente morrer quando ele toma um pensamento humano e mistura com a palavra. É uma hibridação maligna que produz morte. Você perde a semente original. Quando há uma hibridação no alimento, como no caso do milho, você não consegue mais plantar aquele milho porque não nasce. É um milho hibridado, ele é morto. E o profeta diz, você tem uma super safra. Você tem uma super safra de alimentos, mas nenhuma daquelas sementes pode produzir vida novamente. É como você tem uma super safra de crentes denominacionais, mas estão mortos. Ou seja, a organização, ela está morta. É uma super safra. Tem muita gente, igrejas belas, formosas, mas estão mortas, porque elas não têm a semente original, elas não têm a palavra. A vida está na semente, tá certo? Quando você hibridiza a semente, você perde a vida. E isso acontece no reino natural da vegetal, e isso acontece no reino animal também, e nós vamos falar desse camarada que o profeta diz que está com nós há muito tempo, o mulo, que não pode também se reproduzir, porque foi um cruzamento de espécies diferentes. A égua e o jumento foi cruzado, e ali nasceu o mulo, um animal que não tem vida para produzir. Ele não tem semente para dar linhagem à sua espécie. Isso aqui a gente fala no natural para nós compreendermos o espiritual, porque é a mesma coisa com a palavra de Deus. Então o profeta fala sobre o híbrido e fala sobre o mulo, porque assim mesmo é com a palavra de Deus. Quando você coloca qualquer pensamento seu na palavra, ali você tira a vida da palavra. O Espírito Santo, ele não vai permanecer fora da palavra. Você nunca vai encontrar o Espírito Santo numa interpretação errada, num dogma ou numa doutrina errada. O Espírito Santo, ele sempre vai estar na semente original, na palavra falada de Deus. Porque o profeta ensina que a palavra falada é a semente original. Quando nós começamos a observar isso, você vai ver a importância que se tem, irmãos, de manter a igreja na palavra, na mensagem do dia, com aquilo que o mensageiro trouxe. Porque aquilo foi ordenado por Deus. Aquele mensageiro que Deus traz no dia em que nós vivemos, ele tem a semente original, ele tem vida na palavra que ele vai trazer. Por isso, quando você crê na mensagem da hora, você recebe vida, o Espírito Santo. Quando você deixa o mensageiro, você morre. Quando você deixa a palavra, você morre. Se as pessoas pudessem captar isso e ver isso, a urgência e a necessidade de permanecermos só com o que o mensageiro trouxe e pregou. Foi isso que o profeta ensinou em toda a era. Em toda a era, Deus teve uma semente original para formar uma igreja original da palavra. Então você tem a religião da mula, uma religião morta, sem semente. O Espírito Santo, ele vai permanecer aonde está a palavra de Deus. Porque você não separa. O Espírito Santo e a palavra são inseparáveis. Minhas palavras são espírito e vida. Você não pode crer na palavra sem receber o espírito da palavra. Então, a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você só vai obter fé ouvindo a palavra de Deus. Quando
você ouve uma interpretação errada da palavra, você nunca vai obter fé. Fé é revelação. Porque as denominações não conseguem progredir na fé. Elas têm uma fé paralisada, morta, sem vida. Elas têm uma fé religiosa. Elas têm uma fé de membros de igreja. Elas não têm a fé do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Porque a fé verdadeira na palavra produz vida, te dá o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só permanece na semente original da palavra de Deus. Então, quando você crê, o profeta diz, quando você crê na palavra, é impossível você não receber o Espírito Santo. Tá certo? Porque o Espírito Santo, ele está na palavra, ele é a semente original, tem vida. Mas quando você ouve uma doutrina errada, você morre, você perde o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai permanecer numa doutrina errada. O batismo do Espírito Santo é para aqueles que creem na palavra pura que o mensageiro trouxe. Nós só vamos obter fé de salvação ouvindo a verdadeira doutrina apostólica. Nós só vamos poder ser salvos recebendo a palavra pregada como está na Bíblia. Você não pode receber nada com o pensamento humano, que foi cruzado com o pensamento humano. Por isso você não extrai vida de nenhuma organização religiosa. Estão todas mortas. Né? Não existe uma organização religiosa no mundo que tenha vida para dar para os filhos de Deus. Porque a vida só vem pela palavra de Deus, que é a semente de Deus. O reino botânico já mostra isso. No dia em que Eva deu ouvidos à doutrina do diabo, ela morreu. Todos os que vêm da espécie de Adão e Eva vêm mortos. Uma super safra, mas todos mortos, sem vida. A hibridação é uma coisa maligna, diz o profeta. Então veja, numa denominação, você nunca vai obter a verdadeira fé, a verdadeira revelação. Porque a fé, a revelação, só vem quando você ouve a palavra de Deus. Você pode perceber que nós estivemos, muitos, né? Eu não participei muito de uma igreja denominacional, mas os irmãos que estiveram numa igreja denominacional, vocês podem ver que está ali estagnado. É uma doutrina morta, estagnada. Você não consegue avançar em nada ali. O profeta diz, uma igreja, uma organização religiosa, ela não pode fazer nada por você, a não ser te deixar mais distante de Deus. Porque se você está dentro de uma igreja, onde não é pregada a palavra de Deus, você nunca vai obter fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a semente original. É só a palavra de Deus que tem vida, o Espírito Santo para você. Então, quando você está numa igreja denominacional, formada por pensamento de homens, por doutrinas erradas, você está num necrotério. Você está morto. E para você ter vida, você tem que sair dali. Sai dela, povo meu. E a única forma de você sair de um necrotério denominacional é se você for uma semente original da palavra falada de Deus. Se você tiver vida aí dentro do seu coração para germinar. A vida que nós temos de Cristo hoje, você não veio à igreja para Cristo colocar isso dentro de você. Você já tinha uma semente aí. Porque você era, no princípio, uma palavra falada de Deus, uma semente de Deus. Então você tinha um germe de Deus no seu coração, que precisava de ouvir, receber uma chuva de ensinamento da palavra de Deus, para que ela pudesse brotar. É isto o que acontece com nós quando estamos no mundo, ou dentro de uma religião,
organizada, uma religião híbrida, né? Morta, 2 vezes filha do inferno, diz o profeta. Você está lá, mas quando Deus fala a palavra, aquilo atrai a sua atenção, porque você tem uma semente original aí dentro. Então, a palavra de Deus misturada com organização impede de Deus se revelar ao homem. Porque a fé, a revelação, vem por ouvir a palavra. Se eu prego uma doutrina humana aqui, se eu formar uma doutrina humana e pregar para vocês, vocês vão receber morte. Porque somente a palavra pode produzir vida na igreja, pode dar semente de vida para a igreja. Então não existe uma organização, uma denominação, ela só vai te distanciar de Deus cada vez mais. Não existe fé, irmãos, não existe revelação fora da palavra de Deus, fora da doutrina que Deus estabeleceu na Bíblia. O profeta, ele veio nos trazer de volta à vida. É isso que o profeta veio fazer. Ele veio nos trazer de volta à doutrina apostólica, de volta à fé apostólica. Quando nós começamos a ouvir o profeta, trazer para nós a verdadeira palavra de Deus, aquilo tirou a vida que estava dentro de nós e ela brotou. E à medida que nós vamos ouvindo, você pode perceber o progresso de uma semente que tem vida. O progresso de um cristão, de uma cristã, que ouve a verdadeira palavra, ela só vai crescendo em fé, em revelação, ela só vai cada dia mais amadurecendo mais. Isso não acontece dentro de uma organização onde se tem uma doutrina híbrida, onde se tem um pensamento misturado com a palavra de Deus. Elas podem ser muito belas, pode ter muita gente, mas é uma super safra morta, diz o profeta. E quanto mais as pessoas ouvirem aquela doutrina, mais maldição elas vão ter na vida delas. Cada dia mais distante de Deus. Não há progresso, irmãos, progresso espiritual. Não há progresso espiritual fora da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ou seja, a vida vem por ouvir a palavra. A vida vem por ouvir a palavra. Se você não der ouvidos à palavra e tomar uma religião híbrida, uma fé híbrida, você está adquirindo morte. É isso que o profeta ensina para nós. Então nós podemos pensar em Lutero. Lutero pregou a verdade no tempo dele, tá certo? Lutero pregou a verdade no tempo dele, e aquilo foi salvação para os verdadeiros católicos, que tinha uma semente de vida. A salvação dos católicos foi ouvir a verdadeira palavra que Deus enviou através de Lutero. Quando Lutero trouxe a mensagem de justificação, aquela palavra produziu fé nos verdadeiros católicos. Quando eles ouviram Lutero pregar, eles obtiveram fé, revelação, vida. Porque quando você tem fé, você tem revelação. Quando você tem revelação, você tem vida. Quando você tem vida, é porque você tem o Espírito Santo, o autor da vida. A vida permanece na palavra. A palavra e o Espírito é uma coisa só. Por isso você nunca vai obter o Espírito Santo de uma doutrina errada. Agora, isso no campo da salvação. Se eu quero ser salvo, eu tenho que ouvir a verdadeira palavra sendo pregada. A verdadeira doutrina apostólica que pode salvar a minha alma. E foi isso que Satanás fez quando ele, lá no concílio de Nicéia, hibridou a primeira igreja que saiu do Pentecostes. A igreja foi hibridada ali com Constantino, quando Constantino ele injetou os dogmas católicos na verdadeira igreja apostólica. Ali a igreja apostólica morreu. Ela morreu. Porque injetaram um falso batismo trinitariano e entregaram aquilo para o povo. Aquilo produziu morte espiritual na igreja que tinha vida.
Lutero se levantou com a palavra para trazer vida para o povo católico, aquele verdadeiro povo católico ali. Mas a fé só veio quando a verdadeira palavra de justificação foi pregada. Mas você pode observar que, assim que o mensageiro morre, eles hibridizam aquilo com seus próprios pensamentos. A igreja morre ali. Pode ver que a igreja luterana, ela ficou na justificação até hoje. Eles não obtiveram mais nada da vida do Espírito Santo. O Espírito Santo deixou o luteranismo quando o Lutero morreu, tá certo? Quando o Lutero morreu, aqueles que ficaram ali com a mensagem de Lutero, ergueram uma imagem idólatra para Lutero. Eles quiseram segurar a memória de Lutero com uma doutrina errada. Eles fizeram da justificação uma doutrina errada, cercaram o Espírito Santo e acharam que Deus não ia fazer mais nada. Por isso o profeta prega na mensagem de Festa das Trombetas que o Espírito Santo foi preso por rios denominacionais. E ele seria solto na mensagem do entardecer, quando o Espírito Santo voltaria para a igreja novamente. Então, os luteranos, quando Lutero morre, eles, em respeito à memória de Lutero, formam uma idolatria em torno do nome da igreja luterana. Quando eles formaram a igreja luterana, eles formaram uma idolatria. O respeito que eles tinham por Lutero se transformou numa idolatria, porque é aí que está o perigo, tá certo? Você deve respeitar o homem de Deus, mas nunca aquele respeito pode sobressair a palavra de Deus. A palavra de Deus vem em primeiro lugar. Então você respeita o mensageiro, porque ele tem a palavra de Deus. Quando ele morre, você deve seguir respeitando a palavra que o mensageiro trouxe, e nunca querer colocar um pensamento seu para proteger a mensagem, porque é isso que os luteranos fizeram. Lutero morre, eles criam uma doutrina ali, para poder segurar a memória de Lutero, com uma intenção boa. Então, vamos fazer aqui um tabernáculo, e vamos denominar isso aqui Igreja Luterana. As pessoas só vão poder ser justificadas se elas estiverem na nossa igreja. Fizeram uma cerca. É como aqueles 3 discípulos que estavam com Jesus, no Monte da Transfiguração. Eles desceram, eles se sentiram bem ali, e quando desceram, eles falaram: o senhor não quer que a gente faça aqui uma organização? Uma para Elias, uma para o senhor, e outra para Moisés? A voz disse: a ele ouvi. Eles quiseram fazer uma organização para proteger aquela coisa boa que Deus estava fazendo, aquela visão que eles tiveram ali, e eles se sentiram bem com aquilo. Eles viram Moisés, eles viram Elias, eles viram Jesus naquele corpo transfigurado ali, e eles ficaram religiosos. Vamos estabelecer aqui um tabernáculo aqui. E é isso que o povo faz quando o mensageiro morre. Eles criam uma idolatria em memória do mensageiro fora da palavra. Eles criam uma doutrina que o mensageiro não deixou. Lutero nunca criou uma organização. Foi depois da morte de Lutero que eles fizeram a igreja luterana. Agora eu falo para você, qual foi o progresso da igreja luterana desde o ano 1500 até hoje? Eles só sabem a justificação, porque eles morreram. Eles estão todos mortos. O Espírito Santo deixou a era luterana, a vida deixou a era luterana depois que Lutero morreu. Porque o profeta ensina isso. O mensageiro vem com a mensagem da hora, prega a palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles obtêm fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fora de Lutero, naquela época você não tinha a palavra de Deus, você tinha uma organização híbrida do catolicismo, que só tinha morte, porque misturaram a palavra de Deus com o dogma papal. Lutero vem como uma semente da palavra falada de Deus,
para trazer vida para os verdadeiros luteranos. Então o profeta diz, Lutero morre, os verdadeiros eleitos do tempo de Lutero são selados com a vida da palavra. São selados com a vida da semente da palavra de Lutero. E o que segue, diz o profeta, segue-se uma organização em torno daquilo, com o medo de perderem a memória daquele grande homem que foi Lutero. Eles fizeram uma organização híbrida, porque injetaram ali um pensamento do homem. A igreja luterana morreu. Você não pode mais encontrar salvação numa igreja luterana, irmãos. A salvação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você nunca vai ser salvo ouvindo um dogma híbrido de pensamento do homem e de Deus. Você pode trazer isto para a igreja wesleyana. A igreja wesleyana da mesma sorte. Deus enviou o mensageiro Wesley com a palavra de Deus para que os verdadeiros luteranos pudessem ouvir a verdadeira palavra de santificação que saiu da boca de Wesley para produzir vida para a igreja wesleyana. Mas você pode perceber, o profeta diz assim, olha, se a igreja luterana continuasse, eles seriam os wesleyanos. Mas por que eles não continuaram? Porque eles morreram no instante em que eles fizeram uma doutrina errada com a verdadeira palavra de justificação. Mensagem, eu quero ler aqui para os irmãos, eventos modernos são esclarecidos por profecia. O profeta diz aqui, as nações inteiras, olhe para isto, veja o que acabou de dizer na Inglaterra, a coisa inteira está pervertida, até mesmo o alimento está pervertido. Olha a ciência, veja na revista do mês passado, disseram que jovenzinhos e jovenzinhas chegaram à meia-idade por volta de 20 e 25 anos de idade. Eu as fico conhecendo nas reuniões, jovenzinhas na menopausa, 22 anos de idade na menopausa. O que se deve isto? Perversão, hibridação, ou hibridização. Foi exatamente isto que corrompeu a coisa, o corpo. Não somos nada além de uma mescla, do mesmo modo que uma planta híbrida. Então, da mesma forma que a hibridização do alimento tira a vida do alimento, quando nós comemos, isso interfere no nosso corpo, porque aquilo não é original de Deus, porque só o original de Deus produz vida. Por isso se dá tanta ênfase em comer alimentos naturais, porque todo o alimento que não é natural está hibridado, misturado, mesclado com coisas que o ser humano inventou, né? E muitas das vezes nós somos obrigados a comer esses alimentos, porque você não tem facilidade para você achar um alimento natural, o que eles chamam, né, de orgânico, né? Tudo está hibridizado. Por isso que a raça humana, ela caminha a passos largos para a destruição, de todas as formas, né? Os nossos filhos não nascem com a saúde que nós tínhamos, dos nossos pais. Pode perceber para você ver, né? Os nossos filhos já nascem asmáticos, problemáticos, gripado, tossindo, já nasce já ruim, né? Do tempo do nosso pai para trás era difícil essas coisas acontecerem, por causa da alimentação. E você explica isso para eles, eles não querem saber, continua comendo o que não presta, né? Quando ficar velho, vai pensar, devia ter ouvido meu pai e minha mãe, né? Mas por que eles não gostam? Porque o alimento hibridizado é mais gostoso, é mais bonito, atrai mais atenção, né? As coisas antigas eles não querem mais, e querem ser fortes, querem crescerem saudáveis. Imagina os filhos dos nossos filhos. Se os nossos filhos já nasceram com certos problemas de saúde, você imagina os filhos dos nossos filhos. É uma bola de neve, o profeta diz. É uma bola de neve. Então, você passa isto para
o corpo espiritual. O corpo espiritual está totalmente problemático, sem nenhuma saúde de vida do Espírito Santo mais. Então veja, tome uma planta híbrida, coloque ali fora, todo germe correrá para ela, diretamente. Veja, mas uma planta genuína, original, um germe se afastará dela. Ele não pode permanecer nela. Planta híbrida, o profeta diz, são os membros de igreja hoje, todos híbridos, mimados, precisa estar pulverizando ele com inseticida. Porque o coração de um membro híbrido, que não tem vida do Espírito Santo nele, adquire todo tipo de espírito errado, todo tipo de pulgão de demônio, todo tipo de inseto de demônio gosta de um crente que não tem o batismo do Espírito Santo na alma. Porque uma vez que o batismo do Espírito Santo, a vida de Deus entra no seu coração, os demônios vão fugir de você. É isso que o profeta ensina. Certo? Quando você tem o Espírito Santo na alma, os insetos do mundo não vêm sobre você. O Espírito Santo, meu irmão, é um repelente dos demônios. Nós precisamos urgente do batismo do Espírito Santo, da vida da verdadeira palavra, para que sejamos blindados, protegidos de todo demônio que existe no mundo, de todo pulgão mundano, de toda larva mundana que possa corroer o nosso coração. Então o Espírito Santo da palavra do dia é este inseticida na sua alma, é este repelente de demônios da sua alma. Porque se você não o obtiver, você será um híbrido. E o híbrido é aquelas plantinhas de estufa, que você precisa borrifar remédio nele, para os pulgão não ir atrás dele. O profeta, existe muitos membros de igreja assim, que não conseguiram a vida do Espírito Santo para protegê-los. Os nossos filhos precisam do Espírito Santo urgente. Eles são alvos de todo inseto mundano. Eles são alvo de todas as modernidades do mundo. Nós, como pais, devemos buscar em Deus para que eles sejam blindados com o Espírito Santo. Porque senão o pulgão do mundo vai chegar no coração deles. Esse é o problema com o velho, veja, ele não passa, o cavalo, o mulo, ele não passa de um cavalo mestiço. Veja, a única coisa que ele é exatamente como uma mula. Uma mula não sabe quem é seu pai ou sua mãe, ela não sabe nada. Ele é metade mula e metade cavalo. Metade, isto é, jumento. Ele não sabe o que é. Você nunca poderia. Ele espera a vida inteira só para lhe dar um coice. Empaca, né? O cavalo não empaca, mas o burro empaca. Ele não consegue ir adiante. E se você puxar, é pior. O profeta está dizendo, muitos crentes. Ora, os mulos do tempo de Lutero empacaram com justificação. Porque foram hibridados e formaram uma doutrina errada em torno daquilo que era verdade. Misturaram a palavra de Deus de Lutero com seus próprios pensamentos, fizeram uma cerca, nós somos a igreja luterana. Um bando de mulo. Empacaram na justificação, e quem diz que o Espírito Santo consegue arrastar eles para a santificação? Um mulo não tem progresso na vida. Uma religião híbrida de pensamento do homem nunca vai alcançar mais nada de Deus. Por que vocês acham que nós, a noiva de Cristo, progredimos? Porque nós obtivemos de um profeta a palavra original. A palavra falada original que William Branham trouxe para nós como um profeta de Deus, comissionado por Deus, trouxe vida ao nosso coração, produziu fé, e nós conseguimos prosperar do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a terceira etapa de William Branham. Tá certo? Se nós não tivéssemos ouvido a verdadeira palavra de Deus, nós nunca sairíamos da onde nós estávamos. Continuaríamos mulos empacados ali. E se alguém quisesse nos puxar, nós dávamos um coice. Porque é assim que muitos mulos fazem. Você vai levar a verdadeira palavra de Deus para eles, eles não querem. Não.
Você pode vir aqui, mas não me traga essa religião, não. Foi isso que falaram para o profeta? Isso é mulo. Você pode falar de tudo com eles, mas você não pode falar da palavra. Tá certo? Porque eles empacam naquilo e não adianta. E quando você falar com um irmão que ele não gostar daquilo que você está falando, não insista. Você vai tomar um coice. Viu? Quando você pregar determinada coisa que está na Bíblia, que está na mensagem, que pode salvar a alma dele, e ele diz assim para você, eu não creio nisso, largue aquele mulo de lado, porque ele vai te dar um coice. Viu? Mulo não aprende nada. Porque é híbrido, não progride. É assim os crentes, irmãos, que não ouvem a palavra de Deus, eles não obtêm fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você prega para eles a palavra do dia, eles não querem. Aconteceu isso com Lutero, aconteceu isso com Wesley. No tempo de Wesley, Deus enviou o mensageiro Wesley com a palavra de Deus, que poderia dar fé para o povo, porque a fé só vem por ouvir a palavra de Deus. Wesley era a palavra de Deus. Ele trouxe a santificação sem a qual ninguém veria o Senhor. Os verdadeiros luteranos que ouviram a palavra de Deus, eles progrediram na fé. Eles saíram da justificação e receberam a santificação. Eles se tornaram mais altos. E eles obtiveram fé, porque Wesley pregava a verdadeira palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Wesley foi a salvação para os luteranos, como a palavra de Lutero foi a salvação para os católicos. Então veja, Wesley morreu, o que eles fizeram? O profeta diz, criaram um metodismo, fizeram da santificação um metodismo, uma doutrina errada, criaram uma cerca, criaram uma memória para Wesley, porque eles não queriam perder o que Wesley trouxe, então fizeram ali uma denominação, que o profeta nos ensinou, que é uma imagem erigida para a besta. Cada organização religiosa que se forma, diz o profeta, é uma imagem erigida à besta. Fará parte da marca da besta que está vindo. Cada religião híbrida é um poder, é uma imagem erigida para a marca da besta. É um poder. Mas veja, Wesley teve os seus verdadeiros crentes na sua palavra. Wesley morreu, aquele grupo foi selado, e o que sobrou foi um grupo de híbridos que tomaram a palavra verdadeira de Wesley e injetaram uma doutrina errada no que Wesley pregou. Ali a igreja wesleyana morreu. Pois o profeta diz, se os luteranos tivessem seguidos, não tivessem morrido, eles seriam os wesleyanos. Agora, os wesleyanos morrem porque criaram um metodismo em torno de uma coisa que era verdade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Criaram uma memória para o Wesley, idolatraram o mensageiro, passaram por cima da palavra do mensageiro, porque você tem que discernir até que ponto o seu respeito vai para aquele homem que é de Deus, tá certo? Mas quando aquele respeito que você tem ultrapassa a palavra de Deus, vira idolatria, e ali você morre, porque é um perigo. Por isso Deus tem, meus irmãos, presta atenção, Deus tem o quinto de Efésios, pastores, evangelistas, doutores, mestres, com lucidez espiritual, para manter o povo naquilo que o mensageiro trouxe. Foi isso que o pastor Osmar fez por nós. O pastor Osmar tinha lucidez espiritual para permanecer no centro com a igreja. Não ia nem para um lado nem para o outro. Mas isto é ordenado por Deus. Você tem que ter um ofício de Deus, que sai de Deus, ordenado por Deus para manter a igreja em linha, em fila. Se você não tem ofício para aquilo, você vai hibridizar a igreja, a palavra. Então Deus tem homens para aperfeiçoar o corpo de Cristo. E você tem que saber que existe esse quinto de Efésios para manter esta igreja que recebeu a palavra de Deus através do mensageiro, para conservar ela na fila da vida do Espírito Santo.
Deus tem homens. Por isso nós levamos aqui hoje pastores, os pastores que estão com esta mensagem, nós devemos permanecer sóbrios naquilo que o mensageiro entregou. Nós temos que ter comissão para isso, porque a igreja ela depende desses ofícios. Quando a igreja pensa que ela é autossuficiente e que ela não precisa desses ofícios, ela cai, porque não é o homem, é Deus. Então o mensageiro morre, mas tem um grupo de pastores, de evangelistas, que são ordenados por Deus para manter esta igreja em ordem, na fila da palavra que o mensageiro trouxe, para não ir nem para um lado nem para o outro. Mas existe um grupo de híbridos que tomam a mensagem do mensageiro, idolatram a palavra do mensageiro e passam por cima daquilo que o mensageiro trouxe. Isso aconteceu no tempo do irmão Branham, tá certo? Deixa eu continuar mais um pouquinho aqui, nós já vamos falar mais um pouquinho disso. Olha, ele espera até o fim da vida para te dar um coice. Ele espera a vida inteira, isso mesmo. Você pode chamá-lo e dizer: venha, rapaz, vem aqui, rapaz. Ele levanta suas orelhas. Não, eu não creio nisso. A gente, olha, está vendo? Como alguns desses dizendo: os dias de milagre já passaram. Isso aí é um híbrido. A Bíblia não ensina isso, porque é isso que o híbrido faz. Ele passa por cima da palavra, ele nega a palavra e acha que tem vida, mas está morto. Não estou dizendo isso como piada, é verdade. Mas um puro sangue genuíno, irmão, ele sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu avô, seu tataravô. Você pode lhe ensinar alguma coisa. Tem cavalo aí que só falta falar na mão do homem, né? Faz de tudo. Porque é puro sangue. Você não vê um jumento, um mulo, né? O jumento ainda é original. Você não vê um mulo fazendo o que um cavalo faz. O que você vê um jumento fazendo? Dando coice, empacado. Não existe progresso para um jumento, para um híbrido. Não existe avanço espiritual para um crente que não quer ouvir a verdadeira palavra de Deus. O crente híbrido, ele não tem paciência nem para examinar. Ele não quer nem saber. Sabe o que ele fala? Meu pastor não ensina isso. Mulo. A minha igreja não crê desta maneira. Está empacada como uma mula lá e não progride mais. Cada religião organizada é uma mula empacada. Não progride em nada. Não sabe nem o nome do pai. Eles ficaram com o que o catolicismo entregou. Pai, Filho e Espírito Santo, o batismo. Mas e o nome do pai? Não sabe. Quem foi seu pai? Não sei. Quem foi sua mãe? Não sei. Religião híbrida. Não progride espiritualmente. Porque eles não dão ouvidos à palavra. Eles não querem parar para ouvir o que você tem a dizer. Eles não examinam a Escritura. Mas se você pegar um irmão que é original, puro sangue de Deus, para não falar cavalo, né? Se você mostra para ele: ó, irmão, está escrito aqui na palavra. Ele olha, se ele for um puro sangue, ele diz: amém, irmão, eu creio. Mas se ele for um mulo, ele vai olhar assim: ah, o meu pastor não ensina isso aí. Minha igreja não ensina isso aí. Não progride, né? O progresso espiritual vem quando você ouve a palavra, porque a Bíblia diz que a fé, a revelação, só vem por ouvir a palavra. A revelação que nós obtivemos só veio quando nós começamos a ouvir Malaquias 4, a palavra de Deus. Nós começamos a progredir, nós começamos a saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a saber que Deus é um só. Nós começamos a saber da nossa posição. Irmãos, olha o progresso que nós tivemos, depois que nós começamos a ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Nós éramos denominacionais, mas quando nós demos ouvido para Apocalipse 10 e para Malaquias 4, olha o progresso que nós tivemos. Nós saímos de uma denominação híbrida e viemos para ouvir a palavra de Deus.
tá certo? E aquilo produziu fé em nós, revelação. E nós começamos a progredir, e nós começamos a saber que Deus enviou um profeta, que Deus restaurou a palavra. Olha o progresso que nós tivemos. Mas Deus tinha algo mais para nós. O William Branham morreu. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque você tem os pentecostais. Vamos voltar aqui um pouquinho nos pentecostais. Eles surgiram com a palavra de Deus na restauração dos dons. A verdadeira palavra de Deus na restauração dos dons, no batismo do Espírito Santo. Enquanto o mensageiro William Seymour era vivo, aquilo permaneceu a palavra de Deus. Mas William Seymour morreu, o que eles fizeram? Eles hibridaram a mensagem pentecostal e estabeleceram uma doutrina, que você só recebe o Espírito Santo se você falar em língua. Ali o pentecostalismo morreu. Ali morreu. E você pode perceber que o pentecostalismo produziu uma super safra, uma multidão de gente que se diz pentecostal, mas não sabe nem o nome do Pai, porque criaram uma doutrina com aquilo que o mensageiro trouxe, mas morreram, porque a vida do Espírito Santo, ela sai instantaneamente quando se coloca a palavra do homem, a doutrina errada, o pensamento humano. O Espírito Santo, ele vai embora, ele vai para outra coisa, tá certo? Ele vai para outra escritura. Aí surge o William Branham. O William Branham restaura, e nós começamos a ouvir a palavra de William Branham, de Deus. A fé brota dentro do nosso coração. Mas o William Branham partiu, o que eles fizeram? Olha para você ver quanta doutrina errada surgiu depois da morte de William Branham. A primeira coisa que colocaram, que hibridaram na mensagem de William Branham, uma ressurreição isolada, que o irmão Branham tinha que ressuscitar isoladamente para trazer a fé de rápido, para mostrar o que eram os trovões. Isso é doutrina errada. Criaram esta religião híbrida no tempo do irmão Branham. E não foi só isso. Depois de algum tempo, o que eles fizeram? Criaram uma doutrina errada, dizendo que nós tínhamos que apertar o play nas fitas do irmão Branham. Doutrina que o profeta não deixou. O profeta diz: nunca faça isso. Não é só eu que tenho que pregar. Tem pastores, evangelistas, doutores, que podem sair pregando a palavra de Deus. Ou como que você acha que todos os eleitos ouviram a voz de Jesus? Porque Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Foi porque Deus levantou profetas, mensageiros, apóstolos, evangelistas, pastores, que levaram a voz de Jesus, pregando a palavra, a doutrina de Jesus. Por isso o irmão Branham diz: isso aí não se deve fazer. Misericórdia, irmãos. Existe muita gente para pregar o evangelho. Então veja, criaram essa doutrina em torno do aperta o play do irmão Branham, uma doutrina errada, hibridizaram a mensagem de William Branham, e aquilo parou, não se progrediu mais. Nós ficamos 20 anos aqui sem progresso, porque estávamos ouvindo já uma doutrina híbrida, que trouxe lá dos Estados Unidos. Eles hibridizaram, disseram que o 7º selo não foi aberto, que o irmão Branham não concluiu a sua 3ª etapa, e nós não tivemos mais progresso, tá certo? Ficamos só com a 1ª e 2ª etapa do irmão Branham. Mas e os trovões? Os trovões não foram revelados. O 7º selo? Não foi aberto. Isso aí é híbrido. O profeta não ensinou isso, tá certo? Precisou de aparecer a palavra de Deus. João é a palavra de Deus. Apocalipse 10, do 8 ao 11, é a palavra de Deus. João entra em cena com a palavra de Deus, e nós voltamos a progredir aqui. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, João profetizar de novo, nós começamos a ouvir Deus falar. E quando Deus fala, fé é produzida no coração da igreja. E quando a fé atinge o coração da igreja, as revelações vêm. Olha como nós progredimos depois que nós começamos a ouvir João pregar. Ficamos sabendo que o Cordeiro saiu do trono, que a era de Laodiceia terminou. Olha, Deus levantando nós não empacamos na 1ª e 2ª etapa. Nós mostramos que nós somos puro sangue, semente original de Deus, porque nós progredimos espiritualmente.
O Espírito Santo falou com nós, porque nós ouvimos a palavra de Deus. Então, João foi a palavra de Deus manifestada no nosso meio, meu irmão. Quando nós começamos a ouvir João, olha o progresso que nós obtivemos espiritual. Nunca nós tivemos tanta fé como nós temos hoje. Fé de trovões, fé de arrebatamento, porque é isto que a palavra de Deus, João, veio trazer para nós, fé de trovões. Porque nos Estados Unidos, eles não conseguiram a fé dos trovões. Os Estados Unidos não progrediram para a terceira etapa. O Brasil, muitos aqui, não conseguem progredir para a terceira etapa, porque eles tropeçam no homem que Deus usou para trazer a palavra de Deus. Tá certo? Eles não conseguem ver num homem simples chamado Pastor Osmar, que ali estava Apocalipse 10, do 8 ao 11. Quando nós cremos nisso, olha o nosso progresso espiritual, até o novo nome de Jesus nós ficamos sabendo. Pensa num progresso espiritual, porque nós ouvimos a palavra de Deus, e a fé, a revelação, veio quando nós ouvimos João pregar a palavra de Deus, pura. Mas eu não poderia deixar de falar isso para os irmãos. João veio, estabeleceu a igreja, uma igreja pura, sem nenhuma doutrina errada. A pura palavra de Deus estava no coração desta noiva, desta esposa. Mas João morreu. Pastor Osmar partiu, e é interessante, né, que a gente só falávamos de outras eras. Lutero morreu, Wesley morreu, o William Branham morreu. Olha o tanto de doutrina errada que apareceu depois que o profeta morreu. Por último, estabeleceram, a própria família do irmão Branham estabeleceu, aperta o play do irmão Branham, doutrina errada. Qual que foi a intenção? Vamos guardar a memória do grande profeta William Branham. Vamos fazer uma denominação, estabelecer aqui um altar idólatra. Porque agora, o que os irmãos do Aperto Play falam? Temos que ouvir a voz de William Branham. Como se fosse a voz de William Branham que fosse trazer fé de rápido. Mas o que a voz de William Branham pregou é que nos dá fé de rápido, irmãos. Mas quem ouviu a voz de William Branham? Agora eles põem um aperta o play, colocam o pastor para sentar, aperta o play e não conseguem progredir, porque aquilo não é a palavra de Deus. Quando se aperta o play, coloca o pastor para sentar, você tem uma hibridização na palavra. Perdeu a vida. Por que eles não conseguem progredir para a terceira etapa e obter fé de rápido? Porque interpretaram que tem que se ouvir o aperta o play na voz do irmão Branham. Tiraram a inspiração do 5 de Efésios, que era para levar a voz de William Branham pregando para o povo, e estabeleceram um play onde não tem vida mais. Aperta o play do irmão Branham, não tem vida, irmão. Mas criaram ali uma organização ali, morreu. Pastor Osmar morreu, aconteceu a mesma coisa, os próprios familiares apoiaram uma doutrina errada, apertando o play para ouvir só o CD do pastor. O pastor não ensinou isso, isso é doutrina errada, hibridizaram a mensagem de João, dizendo que é para macetar o play. Olha para você ver, a palavra. E aí você tem agora o híbrido dentro da mensagem de João, injetando o seu pensamento, que é a voz do pastor Osmar. Você tem que ouvir a voz. Irmão, escuta a voz. Escuta a voz. Não, eu tenho que escutar o que a voz pregou. Eu tenho que pregar para vocês o que a voz do pastor Osmar pregou. Isto é a voz de Jesus. É o que as ovelhas precisam ouvir. É a palavra original. Não eu colocar um CD e prender o pastor, prender o Espírito Santo, tirar a inspiração do evangelista, tirar a inspiração do pastor, que vai trazer a voz do pastor, que vai trazer a voz de João. Mas apareceu o híbrido, hibridizando a mensagem pura que nós tínhamos. Mas é muito automático, você vê que só foi o pastor Osmar morrer para aparecer a divisão. A divisão, meu irmão, é o claro alerta da doutrina errada que colocaram, hibridizando a mensagem do homem. Aí quer agora idolatrar a voz do pastor Osmar, dizendo que nós temos que ouvir a voz do pastor Osmar.
Isso é quando o seu respeito excede a palavra, passa por cima da própria palavra que o pastor Osmar pregou. Não façam uma doutrina disso. Não permitam essa doutrina dizendo que vocês têm que ouvir só os meus CDs. Não faça isso. Isso é doutrina errada. O pastor Osmar deixou bem claro. Mas vem os híbridos, para não falar outro nome, né? Para não ofender. Vem os híbridos da mensagem e colocam uma cerca em torno da mensagem do João e dizem para apertar o play em João. Fazem uma doutrina daquilo que era certo. Apertar o play, aperta certo, diz o pastor. Aperta o play na mensagem de William Branham, aperta certo. No que foi pregado por Deus. Agora eles tiram o poder e a eficácia da palavra de Deus. João, Apocalipse 10, do 8 ao 11, foi trazido para produzir vida na igreja. João morre, eles formam uma cerca, agora idolatram o CD do pastor Osmar, dizendo que você tem que ouvir só a voz do pastor Osmar. E aí, dizem que nós não cremos na mensagem de uma só pessoa. Bom, cada pastor desta terceira etapa, que carrega com fidelidade a mensagem de João, ele é um pastor, um evangelista, um doutor, mas ele prega a mensagem de uma só pessoa. Nós pregamos a mensagem de uma só pessoa aqui por 20 anos. Quem que era? O William Branham. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Morreu, Deus enviou a palavra de Deus. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Uma pessoa. Essa doutrina é verdadeira, é bíblica. Então, eu, aqui, lá no Belém do Pará, lá em Franca, lá em Belo Horizonte, nós pregamos a mensagem de uma só pessoa. Não tem mais uma só pessoa para trazer qualquer coisa. Eu não sou uma só pessoa que vou trazer algo mais. Lá no Belém do Pará, os irmãos, os pastores ali, não é uma só pessoa que vai trazer algo mais. Eu vou pregar exatamente o que João deixou, a palavra de Deus. Sem colocar os meus pensamentos, sem hibridá-la com nada. Porque no instante, irmãos, que você hibridiza a mensagem de João, você perde a fé de rápido. No instante em que a igreja hibridizou a Bíblia, tirou o batismo, colocou um falso batismo, eles perderam a salvação. E hoje, a igreja que está hibridizando a palavra de João, vai perder a fé de rápido. Porque o Espírito Santo não vai permanecer numa doutrina errada. A vida já vai sair dali, já saiu dali. No instante que você coloca o seu pensamento e diz que é para apertar o play, quando o mensageiro diz que não é para fazer, você tira o Espírito Santo da palavra. Por quê? Você hibridiza com o seu pensamento com uma doutrina que não é a verdade. E o que acontece com a igreja? Perde a fé de rápido. Tá certo? Não há mais progresso para arrebatamento. No instante em que eu coloco o meu próprio pensamento na mensagem do mensageiro do dia, o Espírito Santo nos deixa bem ali. Quantas pessoas estão perdendo a salvação por estar ouvindo uma fé híbrida, uma palavra híbrida, misturada, duas espécies diferentes. E hoje muitos vão perder o arrebatamento por estar dando ouvido a uma doutrina híbrida, uma palavra híbrida, dizendo uma coisa que o mensageiro não disse. Os híbridos da mensagem de João, o aperta o play não foi deixado pelo pastor Osmar. Ele diz, aperta o play certo. E toda vez que eu pregar para vocês aqui o que João pregou, vocês estão ouvindo a voz de João. Vocês estão ouvindo a voz de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Por isso, eu não tenho nada novo para entregar para vocês. Nenhum pastor que está levando essa mensagem tem nada novo. Nós vamos levar vocês com a mesma mensagem que João entregou. Não tem ninguém maior que o outro no nosso meio, tá certo? Não tem nenhum pastor especial, não tem nenhum pastor diferente um do outro. Nós, esses pastores que estamos levando essa mensagem, somos iguaizinhos, levamos a mesma mensagem de João, tá certo? Levamos a pura palavra de Deus para vocês obterem fé de arrebatamento. Querido Pai Celestial, agradecemos o Senhor por essa noite, pela palavra que o Senhor tem trazido para nós, que o Senhor nos ajude a permanecer com a verdade, Pai. Nunca colocar o nosso pensamento na sua palavra. Ajuda a permanecermos com o que o mensageiro deixou, trouxe, Pai. Só assim chegaremos àquele grande arrebatamento, Senhor.
Tenha misericórdia dos teus filhos que estão ouvindo uma mensagem híbrida hoje, pregada por homens que têm colocado seus próprios pensamentos na palavra deste dia, Pai. Uma doutrina errada, Senhor. E nós, os pastores, não vamos permitir essa doutrina. Continuaremos a pregar contra a hibridação, a hibridização da mensagem de João, Pai. Ela vai permanecer pura nas nossas bocas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Este homem, William Branham, era um profeta, então eles têm tomado a mensagem profética e têm pregado esta mensagem como mandamento do Senhor. Agora você vai ter muitas controvérsias por aí. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram acolá, e logo a mensagem não é mais pura. E o reavivamento declina, morre. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz? Porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Amém? Então, nós já ouvimos a voz do Espírito através de Pedro, a voz do Espírito através de Paulo. Ouvimos a voz do Espírito através de Branham. Hoje nós estamos ouvindo a voz do Espírito através da esposa. Isso dá para doer a cabeça de muita gente. A voz do Espírito hoje não pode ser através do irmão Branham, ele já partiu. O Espírito está usando a igreja que foi alimentada por ele, pastores que comeram a sua mensagem, que receberam a sua mensagem e que estão sendo fiéis a esta mensagem e distribuindo esta mensagem através de pregações. Não é apenas fita cassete, apertar o play, não. Não é somente isto. Tem que ter homens inspirados, como teve lá atrás no tempo de Moisés, Josué, Caleb e assim por diante. No tempo de Jesus teve os discípulos, irmão Branham teve os seus do seu dia, mas vou chegar lá.